Sancionada em 2023, a Lei 14.759 estabelece o 20 de novembro como feriado nacional. Pela primeira vez, teremos o Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra celebrados em todo o país. Para falar sobre as atividades do Novembro Negro em Novo Hamburgo e os desafios para a população afrodescendente, o Espaço Livre de hoje recebe a pedagoga e assessora de educação para as relações étnico-raciais e diversidade da Secretaria Municipal de Educação, Fernanda Oliveira, do jornalista e radialista José Renato Oliveira e do produtor cultural e diretor do documentário Negro nos 200 anos da imigração alemã, Fábio Lima. Olá, sejam bem-vindos. Queria começar perguntando para vocês, qual a importância de termos agora verdadeiramente o 20 de novembro como uma data nacional? Eu penso que essa é uma vitória, de toda uma comunidade, de todo o povo negro, uma vitória daqueles que antes de nós aqui, já trouxeram essa bandeira e demarcaram, então, na pessoa de Zumbi dos Palmares, uma liderança, remete a uma luta do Grupo Palmares, Oliveira Silveira e tantos outros homens e mulheres que lutaram primeiro para que essa data existisse e agora, depois de tantos anos, a gente poder dizer que nós temos uma data que simboliza, então, essa luta, nossa resistência, enfim, é algo realmente para a gente celebrar esse ano de 2024. Uma conquista, Uma conquista que começa desde os nossos ancestrais chegaram aqui, eu sempre falo na base do chicote, da humilhação, e quando a nossa sociedade implementa um feriado, lembrando toda a luta do povo negro, é uma vitória que tem que ser muito celebrada. E mesmo assim a gente observa muitas pessoas criticando, mais um feriado? É fácil falar, Eu sou bem ácido, Sou bem sempre no... E essa conquista até que a gente fala, para nós é uma conquista, praticamente dito, sobre essa questão do dia 20, mas também é um momento de reflexão. Por que é um momento de reflexão que eu digo? Porque não adianta tu ter só a data por ter o feriado por ter o feriado. É importante ter o feriado e ser reconhecido um feriado é importante para a nossa população, nosso país. E eu acho que é importante destacar também que o 20 de novembro, essa ideia de celebrar o 20 de novembro nasceu aqui no Rio Grande do Sul. É um estado que é tão racista ainda, que tem uma minoria de população negra diferente do restante do país, mas foi o Grupo Palmares, Oliveira Silveira, que pensaram essa data aqui. E a gente tem também esse ano, conseguimos fazer um calendário do Novembro Negro Unificado, com várias atividades aqui em Novo Hamburgo, e queria que vocês falassem um pouquinho das atividades. Tivemos na última semana o pré-lançamento do documentário, depois eu pedi para tu falar um pouquinho mais, mas também a importância desses vários movimentos negros aqui da cidade se unirem e conseguirem fazer um calendário unificado. Para mim são células, quilombos de resistência. O povo negro do Vale dos Sinos, ele foi retirado através da história o protagonismo desse povo aqui, Por imigrações de outros povos, e com o tempo o protagonismo do povo negro ele foi colocado para trás. Quando europeus chegaram aqui, vamos falar bem certo, os alemães chegaram aqui, já existiam portugueses, já existiam os negros e os índios. E com o passar do tempo, o protagonismo do povo negro, do povo índio, ele foi retirado da história. Até porque, eu estava vindo para cá falando até com a Fernanda, a nossa cultura de uma época bem passada era mais na oralidade, o que era passado. E não sabíamos escrever, não tínhamos como registrar o que se acontecia aqui. E quando chegou o alemão aqui na região do Vale dos Sinos, eles escreveram, eles fotografaram, etc, etc. Por isso, com o tempo, esse protagonismo tomou a frente, Virou uma história única. Parece que só existia alemão aqui no Vale dos Sinos. Quando eles chegaram aqui, já tinham os portugueses, existiam muitos negros escravos
que trabalhavam arduamente para o desenvolvimento de toda essa região. E é importante também destacar que o comunitarismo é um valor ancestral africano, né, dos povos originários de um modo geral. Então, falar que a gente não sabe trabalhar em comunidade não é uma verdade. O que aconteceu nesse processo histórico? Nos desorganizaram, né? Mas o trabalho através do comunitarismo, do associativismo, é algo que nos manteve milenarmente enquanto povo negro. Né? Então, chegando no Brasil, essas estratégias de divisão, né, a mistura dos povos, divisão interna aqui no nosso país, dificultou e impediu que isso se perpetuasse. Né? Então, o que a gente faz hoje, na verdade, nada mais é que dá continuidade àquilo que os nossos ancestrais sempre fizeram, sempre se mantiveram em algum tipo de organização. Né? E a gente foi descaracterizado, na verdade, desse tipo de trabalho, né, ao longo dos últimos séculos. Através da imposição, através dessa imposição e através daquilo que nos fizeram acreditar que nós não éramos capazes de uma organização. Então, por isso que hoje ainda é difícil a gente se organizar, a gente fazer com que a gente lembre que nós, enquanto povo, nós temos algo que está no nosso DNA, né, que nos conecta, que nos une. Então, essa proposta do calendário unificado, ela vem para isso. É a primeira vez que tem em Novo Hamburgo, né, esse calendário, e a gente poder trazer esse protagonismo que não é meu, não é teu, não é da Dani, não é de uma entidade, mas são de todos. Porque se uma entidade promove, todos nós estamos crescendo junto com aquela entidade, com aquele produtor cultural. Então, eu entendo que essa é a ideia principal, né? Foi um grande desafio, né? Porque nós não estamos ainda acostumados a trabalhar nessa forma, mas acredito que foi um primeiro de muitos calendários unificados ainda que virão. Na questão do nosso quilombo, né? Que eu sempre digo que nós temos hoje, nós somos aquilombados em bairros periféricos, né? Mas não deixamos de ter nosso quilombo, né? Eu sempre digo isso, né? Quando pergunto sobre essa questão. O calendário para nós surge fortemente como uma união de ideias diferentes, ao mesmo tempo que teve sambacinos, vai ter palestras, vai ter várias outras atividades acontecendo, teve documentário, e tem outras coisas para acontecer ainda. Então o calendário para nós foi essa, vamos dizer, liberdade de expressar a nossa riqueza de conhecimento, de ideias, de cultura, de diversas culturas que aconteceram durante um mês, está acontecendo durante o mês. Né? Acho que para nós é muito importante isso, esse calendário para nós fortalecer. E para que também as pessoas vejam a diversidade que existe aqui em Novo Hamburgo, né? Que não é só escola de samba, não é só produção cultural, tem educação também, tem várias frentes. Porque a gente sempre diz, só nos chamam para falar em novembro sobre racismo, né? Mas tem pessoas negras produzindo nas mais diversas áreas. A vida inteligente. Com certeza. E quebra de paradigma, né, Dani? Por exemplo, o que se espera de uma escola de samba que se produza lá? Né? A escola de samba tem uma camada de coisas que podem ser feitas, né? Tem feira do livro, né? Tem debate, tem discussão. Então, acho que quebrar esse estereótipo, né, de que a gente só é uma coisa ou outra também. E o que eu acho muito legal que está acontecendo é a gente ver crianças brancas indo a esse local. Porque toda uma geração foi criada no preconceito, né, no racismo, e quando essas crianças brancas vão ao local, elas têm contato com algo que elas nunca viram pela frente. E escutam uma forma de abordagem de história do povo negro que nunca escutaram, e os livros escolares não tratam de maneira correta o que foi a nossa chegada no Brasil, o que foi até o negro aqui no Vale dos Sinos, com a sua grande importância. Os livros escolares não tratam isso. Então, quando uma criança vai numa Protegidos da Princesa Isabel, uma criança vai na Cruzeirinho, na Cruzeiro, e escuta isso, e tem contato com samba, e tem contato com literatura, com livros, quebra paradigmas e coloca para um futuro uma esperança melhor.
a gente vai aos poucos nessa luta tão grande que é o racismo, o preconceito, a gente vai quebrando isso tudo. Mas é uma luta que tem que se continuar. O Zé mencionou a questão das crianças, né? A Fernanda assumiu esse ano, né, um cargo lá na Secretaria de Educação como assessora para educação para as relações étnico-raciais e diversidade. Conta um pouquinho como é que está o trabalho, quero que tu fale também das escolas sementeiras, que eu conversei lá na Mostratec com a secretária Maristela e ela falou tão lindamente desse trabalho que vocês estão construindo. Sim. Novo Hamburgo já tinha atividades, né, formativas e um olhar para essa temática a partir de informações de professores, né? Então, quando a secretária Maristela me convida para vir, a gente sistematiza melhor, né? Então, eu estou dentro de um núcleo chamado Núcleo Inclusão e Diversidades, e eu entro já com uma proposta que foi construída com um grupo de professores aqui da rede o ano passado, que nós participamos de um curso na URGS, né, chamado Uniafro. Então, nós tínhamos já uma proposta para Novo Hamburgo e alguns desses pontos, então, a gente tentou implementar, né? É pouco tempo para a gente fazer algumas ações, mas inclui, então, a formação de professores como base, né? Então, nós tivemos palestras também esse ano a partir desse trabalho. E ter um olhar para essa pauta racial de uma forma mais incisiva. Olhar quais são os dados que Novo Hamburgo tem, né? Quantas crianças negras nós temos, quantos professores negros. Então, algumas dessas ações, que parecem ações simples, elas transformam, na verdade, totalmente a forma como uma rede de ensino olha para essa temática, né? Então, são 91 escolas para uma assessoria, então é muito trabalho. E a gente pensou numa estratégia, então, como poder atingir um número de escolas de uma forma um pouco mais intensiva. E aí nasce o projeto Escolas Sementeiras, no sentido da gente pensar assim, onde se planta, o que se planta e que frutos a gente quer colher para a nossa cidade. Então, são 26 escolas selecionadas, em torno de 5 a 6 escolas por regiões. E essas escolas de educação infantil e EMEBs, o intuito é que se compartilhem, então, as práticas, né, que já fazem ou que não fazem, né, que essas escolas, então, possam ter essa troca de conhecimentos. E aí a gente vai, então, ver como que vai se desenvolver, né, a partir desse ano essa prática. Também incentivamos as equipes diretivas a ter nos seus planos de gestão esse tema, porque uma vez que tu tem nos registros, né, que tu tem ali institucionalizado essa inserção dessa temática também é um dever, né, dos gestores, não só dos professores. A gente às vezes vê muito uma cobrança por parte dos professores, mas são todas os pilares da educação que tem que estar envolvidas, né, a mantenedora, a equipe diretiva e os professores. Então foi um desafio, né, estar nessa assessoria, mas eu vejo assim que houve uma caminhada, né? Tem muitos professores trabalhando, muitas equipes diretivas que abraçaram a ideia, né? E a gente espera aí que esse trabalho continue. Sim, é importante que seja uma política de Estado e não de governo. Exatamente. Eu vejo isso com muito bom mesmo. O que me preocupa são o futuro, né? A continuidade. Não adianta você ter todo um trabalho e muda governo, muda pensamento, perde-se tudo e volta uma estaca zero. Mas quando eu vejo esse trabalho da Fernanda aqui em Novo Hamburgo, né, e o município fazendo isso, só tenho que agradecer e bater palmas, né? Só tenho a preocupação com o futuro. Aí entra também, é importante divulgar que o MEC tem uma nova política, né? Que se chama PNERC, que é uma política de equidade, educação étnico-racial e educação quilombola. E aí esse trabalho, então, pela primeira vez a nível nacional, com articulação, Novo Hamburgo aderiu, importante deixar registrado, né? Novo Hamburgo aderiu, então, a essa política. Então, a ideia é que isso não se dissolva, né? A gente não tem ainda a dimensão, o impacto que a política vai ter, mas com formações de professores, né, com um diagnóstico a nível nacional de que ponto a gente está em relação à ERER no Estado.
E a gente sempre fala, o Zé também mencionou a falta de memória, de registro, né, sobre as histórias do nosso povo, e a gente tem um trabalho incrível assim de registro, que está sendo lançado agora, que é o documentário Negro nos 200 anos da imigração alemã. Pedir para tu contar um pouquinho como é que surgiu a ideia do documentário e qual a proposta, né, desse filme. Bom, o projeto, a ideia do documentário, eu sou produtor, sou carnavalesco, né? Sempre a cabeça fica mil, né? Sempre com carnavalesco, né? Eu estava em algumas situações aí e surgiu alguns fatos que me marcaram, referente a eu tenho um amigo pretinho, ele tá do meu lado, sabe? Aquela figura do branco dizer, mas ele é meu amigo, entendeu? Ele tá aqui, é importante ele estar aqui, mas A cota. sabe? É mais ou menos isso, sabe? A cota. E daí nisso surgiu a oportunidade de abriu, né, a Lei Paulo Gustavo, né, aqui no município, e eu cheguei e disse, nós temos que fazer uma coisa, já tinha feito Resiliência, né, que é a cultura popular sem desafio, já falava do carnaval de Novo Hamburgo, né, da decadência do carnaval no meio da pandemia ali, né, e você precisava falar alguma coisa que marcasse o nosso povo, né, mas de uma maneira, como falar? Daí nisso, eu tava com as ideias na cabeça e eu sentei com um grande professor meu de infância, até de história, o Mauro, né, que estavam nós na pré-estreia, né? Esse Mauro, eu quero falar sobre isso, mas é uma coisa muito radical, vamos dizer assim, entendeu? Né, posicionamento político-cultural radical. Ele olhou pra mim assim, não, se vai começar por aí, nem faz. Né? Procura personagens reais. Fala do nosso povo e deu. Não precisa mais que isso. E foi o que aconteceu. Eu trouxe nosso povo falando do nosso povo. Né? E automático que veio toda a história do documentário surgiu não através da fala do Fábio ou do Renan ou da Margarete como roteirista, mas sim da fala da Fernanda que teve, do Renato que teve, do Renato. Então foi muito bacana. Mas surgiu de um momento de angústia minha, tipo, até quando vai ser assim? Eu tenho um amigo pretinho, né? E por coincidência, o documentário hoje tá numa, não é a palavra patamar, né? Mas tá no patamar que assim, ó, ele deu resposta dos 200 anos da imigração alemã pro nosso povo, entendeu? Quando eu tive a oportunidade no pré-lançamento de ouvir alguns convidados, que a gente fez um bate-papo depois, né? E dizer, tu deu a resposta, é isso que a gente precisava, né? Tem um documento nosso nesses 200 anos da imigração alemã. Então ele cumpriu esse papel, sabe, muito bacana, assim, sabe? De dar a resposta do nosso povo, né? Para o nosso povo também. Porque até o nosso povo mesmo ficava aquela coisa assim, será que eu falo, não falo, né? A história foi apagada nesses 200 anos. Literalmente, nossa história foi apagada nesses 200 anos. E hoje, a nossa história está sendo contada, mas por personagens reais. Não por um historiador, um professor, não, pelos nossos personagens do dia a dia. Que é isso que o documentário faz. Trazer os personagens do dia a dia nossos para contar a nossa história. Eu achei muito legal, muito bacana. E é interessante ele falar isso quando ele fala historiador, essas pessoas que leem, mas leem uma literatura escrita pelo dominante. Né? O negro, que eu já falei aqui, determinada época para cá, com um documentário como esse, com o trabalho da Fernanda na Secretaria de Educação, é que documenta a nossa história. E no passado era só a escrita do dominante. O negro não sabia escrever, não sabia ler. Né? Então, eu acho que é um marco histórico que está acontecendo para a nossa comunidade de um tempo para cá, não muito longo, pouco tempo para cá, década de 1960, 50 talvez, que está se registrando, papel, vídeo, áudio, o nosso legado.
E antigamente era na oralidade, tanto na escola de samba, como também nos terreiros, que a gente tem que falar dos terreiros, né? Sim, Das religiões importante. afro, é importante falar isso. Importante também a gente destacar que temos um trabalho, né, que está no calendário do Novembro Negro Unificado, que é um trabalho de pesquisa do jornalista e fotógrafo Leonardo Rosa, que registra também essas histórias e por imagens as histórias dos terreiros aqui em Novo Hamburgo. Queria perguntar para o Zé, que não é daqui do estado, quanto tempo tu estás aqui em Novo Hamburgo e como é que foi o teu impacto assim nessa Eu cheguei aqui em chegada? 2011, né? Jornalista, cheguei em 2011, casei com uma branca, mas que sabe muito bem da nossa história, da nossa luta, e ela abraça muito essa questão antirracista, e ela veio trabalhar aqui, eu cheguei aqui em 2011, e de lá para cá já tive contatos com todas as classes sociais pela profissão que eu tenho, já tive situações bastante ruins nessa cidade, né? Ser chamado de macaco 2 vezes. Eu sempre falo, eu falei no documentário, você negro que é chamado de macaco no seu dia a dia, vá a uma delegacia fazer registro de ocorrência. Porque o Estado brasileiro, ele faz política pública dentro também, olhando as delegacias, seja da mulher, seja do... E quando chega na delegacia tem isso aqui de registro de ocorrência, ele não vai dar tanta atenção à política pública para com essa situação dessa questão do racismo e preconceito. Então vai e faça. Então aqui eu sempre tratei essa questão do racismo com dureza, indo na delegacia, mas também você não pode ser duro toda hora. Você tem que saber lidar nessa situação. E isso também tem uma questão da saúde mental, né? Da população negra, do militante, que tu tem que dosar ali, né? Você tem que ter uma maturidade, saber dosar como responder ou como se tratar de uma determinada situação. O Fábio falou algo que eu me lembro, estava apresentando um evento de Estância Velha. Aí o cidadão veio para falar comigo, Zé, tudo bem, pai? Isso aqui é negro, mas é gente boa. Essa frase, eu olhei para a cara dele na hora assim, é um evento, né? Eu estava apresentando um evento, eu não ia ser indelicado com um cidadão que tem um carinho por mim, só que ele fala o que ele sempre escutou, né? O cara é negro, mas é gente boa. Peraí, mas só porque é negro não é gente boa? Naquele momento a gente tem que ter a maturidade de dar um passo atrás, sorrir. Tem colegas meus, tem gente da nossa que tem outro entendimento, acha que sempre tem que ter um embate. Se você for para um embate toda vez, a todo momento, você vai se tornar uma pessoa antipática e, de repente, você não vai saber passar o que a gente quer. Equidade, igualdade, que nós sejamos tratados com qualquer um. Né? Não precisa ser negro, porque negro é gente boa. É isso que eu... Lembrando o que tu está falando, dentro da produção cultural, se a gente para produtores culturais aqui locais, né, no Novo Hamburgo e região, eu fiz muito CARP, Natal, Feira do Livro, mas eu fiz uma coisa que chamou muita atenção, fui produtor documentário, como produtor, não como cineasta, não cineasta, como produtor do documentário do Novo Hamburgo, 90 anos. Movimentos. Eu fui produtor, né? Movimentos. Entre o Cavalo e a Simples assim, eu trabalhava na Simples, fui produtor. E eu acompanhava todo o processo, né? E eu ligava para todo mundo e tal. E muito engraçado que várias vezes aconteceu isso comigo, situações de eu ligar para a pessoa como produtor, tudo bom, meu nome é Fábio Lima, sou produtor e tal. A pessoa me tratar assim, ó, maravilhosa. Teve situações que eu cheguei no lugar com a mesma pessoa, tá? A pessoa chega em 2 pessoas que estavam comigo, que era o Cairo, né? Que era o diretor de arte, e o Léo Peixoto, que era o diretor, né, do documentário. E ele chegar direto no Cairo, oi, tudo bom, Fábio? Fábio Lima. Daí o Cairo, não, o produtor é ele. A pessoa cruzou o braço e disse, tudo bom, negrinho? E não me cumprimentou. Isso estou falando em 2017. Dentro de um espaço cultural branco, né, uma casa antiga histórica de Novo Hamburgo.
né? A pessoa não me cumprimentou. E por mais ruim que seja, a pessoa me chega na sala dela, no meio da conversa, a gente estava entrevistando por coincidência o Mauro, o professor Mauro, nessa casa, né? A pessoa me pega um grilhão e larga no meio da mesa de centro. Nossa. E nós gravando. E depois a pessoa me disse assim, nós nunca tivemos senzala, eles dormiam conosco, e na verdade tinha senzala no local. Então essas coisas, assim, de nós parar na frente todas as situações reais aconteceram com nós como produtor. E não é muito tempo, tô falando, entendeu? Ontem. No século XXI, sabe? né, gente? E outra situação foi nós estar na frente do Café Avenida, com a equipe para trabalhar, para gravar. E eu tenho muito isso, eu puxo muitos meus para estar trabalhando conosco. Eu tinha um rapaz que eu não dirigia na época, assim, uma coisa bem rápida, assim, não dirigia na época, ele tinha um cadete. Ele era negro. E ele que fazia para nós o translado de equipe técnica e tal. E nós paramos na frente do café famoso do Nasbar, no Hamburgo, nós ia gravar ali, e nos chamam a polícia para nós. E encosta um camburão atravessado no meio da avenida, e um outro policial parou nós com um pistola na mão, 12, tipo... E eu puxei o crachá à imprensa. E ele olhou assim, como é que tu é imprensa? Daí tu fica pensando, né? Então tu não pode ser um negro que não tenha Tu tinha que estar com um branco junto. Então 2 negros no carro, em pleno 2017, né? Que não é muito longe, como produtor cultural. Ia fazer uma entrevista e depois descobri que pessoas do entorno chamaram. Porque viram 2 negros racismo no carro, estrutural, né? sabe? Claro que não quer dizer que o momento de hoje, mas isso é para nós refletir que a gente passa dia a dia por isso. E eu estava pensando em 2 coisas que vocês falaram, que liga a educação, né? Porque eu não vejo outro caminho a não ser através da educação para romper isso. A Secretaria de Educação também tem um projeto chamado Partiu Novo Hamburgo, e esse ano os nossos colegas, então, desenvolveram um trabalho Partiu Novo Hamburgo Percursos Negros. Então, as escolas, elas vão nas escolas, as escolas, né, passam por pontos da cidade, e os professores falam sobre essa presença negra na cidade de Novo Hamburgo. Então as crianças vão para o espaço da escola de samba, crianças negras e não negras estão juntas ali, aprendendo uma nova história, né? Tendo uma nova oportunidade de não se tornarem essas pessoas que a nossa geração aqui tem contato. Então eu vejo assim a potência que tem a educação para a gente poder, de repente, um dia, né, romper com isso. Se você olhar para trás, já tivemos tempos bem piores, né? Isso não vamos tomar um discurso tão radical, acho que está tudo ruim e etc. Mas temos muito a evoluir, né? E eu acho que também a lei de cotas é fundamental para isso, né? Claro. Para que os negros ocupem espaços na universidade, para que tragam também pensadores negros, né, que antes não eram aceitos na academia. Então, é uma construção diária, né? Vou pedir para a Fernanda. A Fernanda faz parte, junto comigo também, da Conexão AIA, que é um grupo que surgiu ano passado e que está organizando agora a 2ª Conferência Ubuntu, que acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Vou pedir para tu contar um pouquinho sobre a construção desse grupo e falar também sobre a conferência. Sim. A Conexão AIA, então, é a junção, né, de vários líderes aqui de Novo Hamburgo. E a nossa ideia é fazer, sempre foi desde o início, fazer um pouco do que está acontecendo agora. Conectar as pessoas, trazer para o protagonismo, talvez, pessoas que não teriam essa oportunidade, né? E poder, assim, trazer os holofotes para tudo que o povo negro tem feito na cidade de Novo Hamburgo, para que as pessoas saibam que esses movimentos existem. Então, esse é um dos objetivos da Conexão AIA. O ano passado nós tivemos a 1ª conferência, esse ano, então, estamos realizando a 2ª, que é para a gente ter como tema, assim, a nossa identidade. Então, casou com as produções culturais, né, essa reunião, então, do que vocês estavam produzindo, não só o Fábio, mas o Leonardo também, o Pátria, né, tantas outras pessoas que vão estar conosco na conferência, que tem como tema a nossa identidade.
Então, nós vamos ter esse ano 2 dias de encontro. O dia 30 vai ser na Fevale, né, com temas que permeiam esse assunto assim da identidade, né? Vamos ter professores de história, a primeira vereadora negra de Lajeado, né, produtores culturais aqui da cidade de Novo Hamburgo, personalidades negras que fazem a diferença nos seus papéis, né? Porque tem empreendedor negro, tem escritor negro, né? Tem presidente mulher de escola de samba. Então, nós não somos todos iguais enquanto identidade negra, né? Nós temos as nossas identidades específicas. Então, a conferência ela é essa confraternização, essa comunhão das pessoas da cidade de Novo Hamburgo, negras e não negras, porque não existe a construção de uma cidade antirracista somente com pessoas negras, né? Então, a gente já deixa aqui o convite para que todos possam estar. No dia 1º, nós vamos fazer uma celebração, então, na Cruzeirinho, né? Trazendo uma pauta mais cultural e também com uma musicalidade que não pode faltar, né? Para a gente ter uma festa mesmo, uma celebração. E como conferência, então, a gente pretende trazer uma conversa para a comunidade no final dessa conferência, né? Uma carta em que a gente fala o que a gente espera, o que a gente deseja para a cidade de Novo Hamburgo, uma cidade antirracista, que olhe para todas as identidades, né? Não numa disputa de narrativa, mas que todos os povos possam ser vistos, né? E viver com mais harmonia, mais equidade aqui na nossa cidade. E vai ter espaço também nesse dia para as crianças, né? Que a gente está chamando de conferencinha, que eles também vão ter pauta, né? Vão poder debater, vão poder aprender sobre a nossa história, a nossa cultura. Então, a conferência está aí, chegando, né? E deixo o convite para todos. Minha família vai. E tem um ponto também muito importante, né? Nessa conferência, né, Fábio? Sim. Que lá, um tempo atrás, né? Nem lembro exatamente quando foi, quando a gente estava planejando a conferência, a gente pensou, e se, né? O lançamento do documentário fosse na conferência? A gente entendeu que ia casar muito bem, né, com essa pauta, né, Fábio? E daí nós temos nossas conversas informais, né? Ai, vamos lá, mas vamos ver o horário, vamos ajustar para cada minutagem, para de tudo. Mas vai dar. E deu certo, né? A gente vai estar trazendo aí o documentário, né? A estreia do documentário, porque a gente fez uma pré-estreia só para o pessoal dos entrevistados, né? A imprensa. E a estreia do documentário vai ser na conferência, né? Isso para nós, como produtores negros, como a própria Bilaco Produções, que surgiu, né? Com esse intuito de trazer e resgatar a cultura negra de Novo Hamburgo, de uma forma aberta, não só específico, o negro em um movimento só, em si, em todos. Para mim foi gratidão mesmo, assim, de estar dentro desse processo, né? Com a Conferência Ubuntu. Né? E acho que é importante destacar também essa parceria com a Universidade Fevale, com o projeto de extensão Aruanda. Importantíssimo. Que é também trazer essas discussões para um ambiente onde se discute pautas, né, de extrema relevância e onde se consegue fazer construções futuras como o espaço da universidade. Exatamente. Então, o ano passado a gente circulou por Hamburgo Velho, um lugar histórico da cidade, né? Então ocupamos o espaço da casa da Lili Espero, inclusive o secretário Ralph demarcou isso no final, né? Da importância da nossa ocupação, porque foram as nossas mãos ancestrais que abriram aquelas estradas e construíram aqueles prédios, né? E 2024, então, a gente tem esse outro desafio de dizer que o lugar da universidade também é nosso, esse espaço de intelectualidade, né? Ele também acolhe, né, as nossas intelectualidades, as manifestações culturais, de arte. A gente vai ter exposições de arte, né, de dança, de música. Então, vai estar um evento bem, bem legal. Eu queria agora... puxando um pouquinho o assado para o nosso lado, queria que o Zé Renato falasse dos desafios também da pauta negra no jornalismo, né? Porque a gente sabe o quanto a população é sempre mostrada nas páginas policiais, ou quanto é difícil trazer pautas positivas sobre a população negra dentro do jornalismo. E primeiro também citar a quantidade de jornalistas negros, né, que não existiam tantos
através até da política de cotas, deve ter ajudado bastante, a gente vê mais jornalistas A negros. diversidade nas redações é importantíssima. Sim, e pegando protagonismo, né? Que antigamente só falavam da Glória Maria, né? Agora a gente tem mais nomes no protagonismo negro na universidade. O Estado brasileiro tem uma dívida, né, para com o nosso povo. Tenho certeza que muitas pessoas que estão me escutando não vão gostar do que eu vou falar. Aí eu vou falar para vocês. É muito fácil você falar que não é racista e atravessar a rua quando você vê um negro à noite andando na mesma linha de calçada. É muito fácil falar que você não é racista tratando mal a tua colaboradora dentro de casa, sua empregada. Vamos falar assim, que eu não gosto de falar muito isso. É muito fácil você falar que não é racista e de contra a política de cotas nas universidades. O Estado brasileiro tem uma obrigação, sim, de equiparação com o povo negro, junto ao restante da sociedade. Tem muita gente que está me escutando, vai me ver falando isso, não vai gostar. Mas eu falo para todos que possam entender. O jornalismo tem um papel muito, além da educação, o jornalismo tem um papel muito grande nesse papel, nessa questão de quebra de paradigmas, pelo fim do preconceito, o fim do racismo. Quando a gente a gente observa meios de comunicação como o principal meio de comunicação do país, trazendo essa pauta, não só em novembro, mas em um restante, claro que tem que ser cada vez mais, mas eu já me vejo mais confortável em reparar em um grande meio de comunicação, principal meio de comunicação do país, trazer essa pauta o ano todo. Claro que se acelera, se fala mais no Novembro Negro, que antigamente era o dia, né? Só 20. Agora já é um Novembro Negro, né? Já a gente vê documentários nesses grandes principais meios de comunicação, já é uma vitória isso. E já vou linkar de novo. É um registro de algo que não era registrado. Vejo evolução. Mas me preocupa alguns fatores. Na nossa sociedade, que teve uma educação muito tempo racista, a gente vê colegas negros criticando política de cotas, a gente vê colegas negros criticando atitudes antirracistas. Isso me preocupa demais, porque ele é vítima e não enxerga isso. Quando um branco não enxerga, eu tenho outro olhar, mas quando um negro não enxerga, aí eu fico muito preocupado. E eu tenho essa preocupação, que a gente vê colegas negros fazendo um discurso de dominante. E o negro, ele foi por demais, ainda é, com todos os índices pelo Estado brasileiro, somos maioria dentro das celas, nas cadeias, somos maioria nos assassinatos pelo Estado brasileiro, fomos maioria de mortes na Covid, me preocupa muito, e quando o negro abraça esse discurso de racismo reverso, por exemplo, me preocupa demais, que é uma luta que nós temos, que você tem, nós temos, e infelizmente tem pessoas que ainda existe capitão do mato, vamos falar assim, no século XXI. Me preocupa, mas é uma luta que a gente tem que travar e falar, tentar convencer esses colegas negros que não é bem assim que se trata essa luta tão antiga nossa, né? Que eu sempre falo, nossos ancestrais chegaram aqui na base do chicote, da humilhação, e a gente tem que lutar cada vez mais contra isso. Como dizia Paulo Freire, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E quando você fala Paulo Freire, vai ter gente criticando você nesse momento. Mas que Paulo Freire é esse? Nosso patrono da educação. Pode ter certeza, Dani, que vai ter gente, mas que Paulo Freire é esse? Pois é. Mas faz parte da democracia. Com certeza. O que eu quero para esse país é democracia, equidade e igualdade.
Falei demais. Tá certo, mas esse era o intuito, né, da gente trazer discussão, não só trazer as coisas que estamos fazendo aqui na cidade, mas também trazer essa reflexão tão importante para esse 20 de novembro e também para todo ano, né? Lembrando que a luta antirracista acontece todos os dias. Queria agradecer a participação de vocês, pedir para deixarem as considerações finais. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui com esse time, né, tão presente na cidade de Novo Hamburgo. Dizer que nós estamos a cada dia, né, nos ressignificando e demarcando a nossa presença negra aqui em vários espaços. Em especial aqui quero destacar, então, todos os coletivos, todos os grupos, todas as pessoas do movimento negro que nos antecederam. Acho que é importante a gente falar que Novo Hamburgo é construído pela história de muitas pessoas, né, no hip hop, no samba, nas artes, né, então na educação. Então acho que é importante sempre trazer à memória aí todas as pessoas que estiveram antes de nós na luta. Agradecer a oportunidade e te inscreve aí na segunda conferência Ubuntu. Quer que eu fale? Eu falo. Fecha contigo. Fecha com o nosso cineasta aqui. Gente, eu quero agradecer a você, Dani, e a TV Câmara, Espaço Livre, por estar aqui. Eu acho que é importante, é muita responsabilidade estar aqui sentado em falar num assunto tão delicado, né? Você tem que medir palavras, porque se você for falar só com o coração, você vai ser muito pesado, então a gente tem que saber equilibrar aqui. E só agradecer e dizer para você, internauta, e você telespectador, procure estudar, ler sobre essa questão das pautas antirracismo e essa questão racista, que só com educação, só com cultura, só com instrução, você quebra dentro de você algo que foi colocado de uma maneira estrutural, o tal do racismo estrutural do nosso Estado brasileiro. Você, aos poucos, vai quebrando tijolo por tijolo e com certeza você vai ser uma pessoa melhor. Muito obrigado. Bom, também quero agradecer, né? E também deixar um convite, né? Pro dia 30, né? Vai ser documentário, né? Na conferência, né? Todo mundo se inscrever, né? Muito importante, né? Se inscrever. Tô curioso que eu não vi. Ele é o único que não viu ainda, vai ter que ver. Vi. E também dizer uma coisa muito importante. Até eu digo isso, um dos nossos entrevistados diz, né? O Cascata diz que é ruim ser os primeiros, né? É complicado ser os primeiros. Dói na pele, né? Ser os primeiros. Hoje a gente está aqui discutindo uma política de cultura social, né? A gente não faz política partidária sem cultura social. A gente somos representantes de uma cultura social, né? E para nós ser os primeiros, tanto no documentário, tanto numa conferência, tanto os primeiros jornalistas chegar aqui, né, de fora para cá, é ruim, dói na pele, como a gente diz. Mas se a gente não for os primeiros, a gente está deixando para trás um legado do que os nossos construíram, né? Nosso povo construiu. Seria isso. Tá certo, obrigada. E só deixar aqui a programação, né? Para você que não viu ainda, mas nós teremos agora no dia 21 o Aruanda Day na Rua Coberta da Universidade Fevale. No dia 24, Mais Belo e Mais Bela Negra, aqui de Novo Hamburgo, na Sociedade Cruzeiro do Sul. No dia 26, ao lançamento, a abertura da exposição Território Afro Sagrado, na Casa da Cultura da Lila Sperbe. E no dia 30 e 1º, a segunda conferência Ubuntu. Lembrando que a gente tem também a conferencinha, então, se tu não vai porque não tem onde deixar a tua criança, as meninas do Projeto Social Orum fazem um trabalho incrível, né? E vão trazer essa pauta também para as crianças. E aí, dentro da conferência, o lançamento do documentário O Negro nos 200 anos da imigração alemã. Então, tem bastante programação, né? Te inscreve aí e continue acompanhando a gente. Muito obrigada, né, pela participação de vocês. O Espaço Livre de hoje recebeu a assessora de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação, Fernanda Oliveira, o jornalista e radialista José Renato Oliveira e o produtor cultural e diretor do documentário Negro nos 200 anos da imigração alemã, Fábio Lima, para falar sobre o Novembro Negro e os desafios
para o nosso povo aqui em Novo Hamburgo e região. Você pode assistir a esse e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!